Com a palavra agora a Câmara dos Deputados. O plenário, em sessão marcada para amanhã. Hoje houve debates internos na mesa diretora, reunião com líderes, conversas incessantes e a tentativa de encontrar uma saída. Se a saída é uma decisão política, logo o deputado Daniel Silveira é um preso político, porque ele depende de uma decisão política do plenário da Câmara dos Deputados. Hoje o debate que eu encontrei no Congresso Nacional foi o seguinte, de abrir um precedente pesado, sério, ao Supremo Tribunal Federal, para que um ministro do Supremo possa decretar a prisão preventiva, sem julgamento, de um parlamentar. E isso é muito pesado para os próprios deputados e senadores, né? Isso representa uma quebra de protocolos. Até agora, as prisões ocorridas, elas tinham como estrada um inquérito, depois um processo e uma condenação, por fim, depois de transitado em julgado, o pedido de prisão. Este caso não, é uma prisão em flagrante, num flagrante duvidoso, mas mesmo assim é uma prisão que foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Veja como se trata de uma corrente política. Primeiro, as agressões do deputado Daniel Silveira ao Supremo Tribunal Federal, consideradas pelos deputados, elas não representam ali o Congresso Nacional. Até aliados do deputado Daniel Silveira, que eu conversei, me disseram que não endossam o conteúdo, o jeito, como ele falou, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas que não é caso de uma prisão em flagrante delito, né? Era abrir um processo, ele responderia, se fosse condenado no futuro, ele poderia cumprir, então, a pena imposta pela Justiça depois de transitado em julgado, em vez desse ato de prisão, como se fosse ali uma coisa pessoal. Também chamou muita atenção do Congresso Nacional a forma como a sessão do Supremo se transcorreu. Muito rápida. Se diz juridicamente de que o réu é sagrado. Ele tem o direito de saber exatamente por que está sendo condenado e por que está sendo preso. E foi negado esse direito ao deputado Daniel Silveira por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Só o relator, o ministro Alexandre de Moraes, falou e os outros ministros confirmaram. Chegou ao ponto do presidente do Supremo, Luiz Fux, não sabia o nome do deputado Daniel Silveira. Ele não sabia o nome de quem estava condenando a continuar preso, para se ter uma ideia. E esse ato foi um ato de ofício, ou seja, o ministro Alexandre, sem provocação da Polícia Federal ou mesmo do Ministério Público, como é praxe no direito, sem nenhuma provocação, ele decidiu pela prisão. Esta denúncia do Ministério Público só foi feita depois da confirmação. E a denúncia é pesada e fecha um cerco. Diz que foi coação a ministros do Supremo Tribunal Federal e que isso é uma prática de proveito próprio e defesa. Lá no Congresso tem esse mesmo debate. É sobre a estratégia de se adotar como crítica a instituições de uma maneira geral, como fez alguns deputados críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Foi xingado de todo tipo de adjetivo. E não houve a mesma reação. Então, o que está no debate agora? É a prerrogativa parlamentar, precedente para o Supremo mandar prender um deputado no exercício do mandato parlamentar, que é uma representação popular, e como o Congresso Nacional deve fazer. Olha, já existe uma tentativa de costura do plenário da Câmara liberar o Daniel Silveira da cadeia e dar uma punição, que já tem precedentes. É o caso do deputado Boca Aberta, que foi condenado a 6 meses de suspensão do mandato parlamentar. Então eles estão tentando fazer a mesma coisa com Daniel Silveira. Mas um grupo forte, partidos de oposição, eu diria até o PSB, PDT, PSOL, Rede, PT e PCdoB, eles vão entrar com um pedido conjunto de cassação do mandato do deputado Daniel Silveira. Então, todas as indicações são de que o plenário da Câmara não deve confirmar essa cassação, essa prisão do deputado Daniel Silveira. Mas para que isso aconteça, são necessários 257 votos pela manutenção da prisão. Não é fácil fazer essa articulação numa votação nominal.